É, eu queria falar com vocês sobre um tema que Deus tem ministrado no meu coração. E sempre que vocês ouvirem eu falando algo, seja aqui no púlpito, seja em célula, numa reunião mesmo, a maior parte das coisas que eu vou falar, Deus ministrou primeiro comigo. E essa mensagem não é diferente. Deus falou grandemente comigo, Deus foi me abençoando através dessa mensagem e eu queria compartilhar com vocês um pouco disso, do que Deus tem falado no meu coração nesses dias. É, vamos abrir lá em Atos 20, do versículo 17 até o 24. É, nesse texto, a gente vai poder acompanhar um pouco da história de Paulo em uma conversa com seus discípulos de Éfeso, né? Atos 20, do 17 até o 24. Vamos lá? De Mileto mandou chamar a Éfeso. Não, perdão. De Mileto mandou chamar a Éfeso, chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós, e em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo o Senhor com toda humildade, lágrimas, provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o que a, o, a, o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão o que o Espírito, de cidade em cidade, me assegura que esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testificar o evangelho da graça de Deus. Gente, isso aqui é muito forte para mim. Paulo, ele se reúne com as pessoas, ele chama para uma cidade próxima, porque ele não podia ir até Éfeso, né? Então ele chama os presbíteros até Mileto, que é uma cidade próxima, e o objetivo dele nessa conversa era encorajar os seus discípulos, encorajar aqueles presbíteros a viver uma vida como ele estava vivendo. E ele fala aqui, ó, é uma vida. Deixa eu achar aqui. Ele fala que teve lágrimas, teve perseguição. A gente sabe um pouco da história de Paulo. Ele, por tantas coisas que ele foi passando, por tantas coisas que ele passou. E ele estava falando aí, pessoal, gente, tudo isso que eu passei, mas mesmo assim eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Eu não considero a minha vida assim tão preciosa para mim, porque o meu interesse maior é cumprir aquilo que o Senhor colocou no meu coração. O meu interesse maior é cumprir, completar a missão que o Senhor propôs no meu coração. Cara, isso eu acho muito forte. Porque a gente consegue olhar um anseio de Paulo, a gente consegue olhar uma obsessão de Paulo pelo que o Senhor colocou no coração dele. E ele está dizendo aqui, ó, é como se ele estivesse falando assim, cara, tem muita gente que está tão ligada nas coisas aqui dessa terra, está tão ligada nas coisas materiais, que elas não teriam coragem de fazer, mas eu estou encorajando vocês a fazer isso. A largar essas coisas que estão prendendo vocês e a viver somente do que o Senhor colocou no seu coração. E a pergunta é, qual a missão que o Senhor tem colocado ao seu coração? O que o Senhor tem proposto no seu coração? No coração de Paulo, Deus falou
para ele levar o evangelho. E ele não pensou duas vezes. Paulo levava o evangelho para todo mundo. Independente, até a Beatriz falou um pouco aqui. Cara, independente do que acontecesse, Paulo já foi apedrejado, foi espancado, ameaçado, preso. Ele passou por tantas situações. E por que ele se sujeitou a tudo isso? Simples. Ele fala aqui. Porém, em nada eu considero a minha vida preciosa a mim mesmo, contanto que complete a carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E você consegue entender isso? Certo. A mensagem que eu quero trazer para vocês é uma visão de eternidade. Eu quero falar para vocês algo que Paulo vivia na prática. Como assim, Mateus, uma visão de eternidade? Paulo, ele não estava preso ao que ele via aqui no natural, mas o que ele via aos olhos da fé, na eternidade, que o Senhor prometeu para todos nós. E a visão dele não estava presa aqui, mas lá. E eu queria falar com vocês, eu queria trazer um exemplo para mostrar um pouco do que é eternidade. Isso aqui eu vi alguns pastores falando, isso aqui não foi eu que criei, esse exemplo eu já vi bastante pessoas usando, bastante pregadores, que é o exemplo do barbante. Imagina só que eu estou aqui na minha mão com um rolo de barbante, aquele rolo de barbante normal, e eu pego aqui a ponta e entrego aqui para o Mateus, e o Mateus aqui sai levando esse barbante. Só que a grande questão é, esse barbante que ele está levando nunca vai acabar. Esse barbante não tem fim. Ele já está passando lá no quarteirão. E o barbante não acaba, o rolo ainda está cheio. Por quê? Esse barbante representa a nossa vida eterna. Esse barbante não tem fim. E eu estou segurando aqui a pontinha dele, que representa o nosso nascimento, aqui na terra. E vamos imaginar aqui comigo que o comecinho desse barbante, mais ou menos um pedacinho desse tamanho aqui, de todo esse rolo, um pedacinho desse tamanho. Esse pequeno pedacinho representa a nossa vida aqui na Terra. Aí você para pensar assim, pô, tão insignificante, né? Uma coisinha tão insignificante em relação a tudo aquilo, esse pedacinho. Mas esse pedacinho aqui tem o poder de influenciar como será a nossa eternidade. O investimento que você fizer nesse pedacinho vai influenciar como será a sua vida eterna. Então, uma visão da eternidade é uma pessoa que não pensa somente nesse pequeno espacinho. É uma pessoa que pensa além. Ele pensa no todo o barbante. Ele não vai estar preso aqui no pensamento dele, aqui, somente nisso. Amém? Vocês estão conseguindo me entender? Porque esse exemplo foi a minha tentativa de exemplificar isso aqui, tá? Vamos lá. Então, a nossa vida aqui nessa terra é uma vida muito curta. E a forma que nós vivemos vai influenciar totalmente, vai determinar totalmente como será a nossa eternidade. Se você quiser abrir lá em Coríntios 4, 17 e 18, eu vou estar lendo agora, vai dizer assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. Mais uma vez, o escritor disse aqui é Paulo. E mais uma vez nós podemos ver qual era o sentimento que tinha no coração dele em relação à eternidade. Paulo fala assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Cara,
O cara vai ler a Bíblia pela primeira vez, ele vai ouvir isso aqui, nossa, leve e momentânea tribulação. Esse cara sabe o que é que eu estou passando? Como é que ele tem coragem de dizer que a minha tribulação é leve? Eu estou sofrendo desde que nasci. E, e o cara está dizendo que é uma leve e momentânea tribulação. Como o cara tem coragem de falar uma coisa dessa? Então, como um cara tem coragem de falar isso? Volto a comentar um pouco sobre a vida de Paulo. Gente, vocês não sabem o tanto que Paulo sofreu. Vocês não sabem o tanto que esse cara passou. Comentando um pouco, apedrejamento, prisão, tortura, chicoteada, foi tanta coisa para no final ele ser decapitado. Mas antes dele morrer, ele falou isso aqui: porque nossa leve e momentânea tribulação. Porque ele tinha um entendimento que, independente do que ele viesse passar aqui, como a Beatriz falou, seja no pouco, seja no muito, independente do que ele esteja passando aqui na terra, representa só isso aqui. E ele decidiu dedicar isso aqui para o Senhor e para a obra que o Senhor colocou no coração dele e para aquilo que o Senhor tem ministrado no coração dele, tinha ministrado no coração dele. Então, independente do que você passou, a Bíblia nos fala pela ótica da eternidade que tudo é leve e momentâneo comparado com o que nos aguarda na eternidade. Lá em 1 Timóteo 6,7, vai falar o seguinte: porque nada temos trazido para este mundo, e coisa alguma podemos levar dele. E agora, como é que lá em 1 Timóteo fala que coisa nenhuma podemos levar? Aqui, na verdade, aqui em 1 Timóteo, Paulo está parafraseando, na verdade, uma coisa que está lá em Eclesiastes, que também significa a mesma coisa, que fala, viemos para esse mundo, e sem nada vamos partir dele. Então, é a mesma coisa. E por que Paulo está falando isso aqui? Nada que você venha estar construindo. Aqui, eu não estou falando aqui para você viver no sofrimento, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo que você vai viver aqui uma vida miserável, uma vida de sofrimento, porque é isso que Deus quer para você. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que, independente do que você venha passar, independente das circunstâncias da vida, o Senhor, Ele está com a gente e o Senhor tem algo que Ele tem determinado no nosso coração. E nós sabemos o que é, porque Ele tem falado no nosso coração. Em Apocalipse 14:13 vai falar: então ouvi a voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para os que descansem das suas fadigas, pois suas obras os acompanharão. Então, nada vamos poder levar desse mundo, a não ser uma coisa: as obras. Aquele que, aqui está falando especificamente daqueles que vão adormecer no Senhor. Alguém que já conhece a Cristo, alguém que já tem um entendimento de quem é o Senhor. Quando ele partir desse mundo, ele não vai levar nada daqui, nada que ele construiu. A gente conhece a história de pessoas que achavam que iriam levar, né? A gente tem, na história, nós temos aí os faraós, que eles eram enterrados com toda a sua riqueza e tal, porque eles achavam que iriam usar. E quem está usando hoje são os outros aí, quando descobre a tumba, né? Tá usando a riqueza deles. Porque eles mesmos não levaram nada. Eles não levaram nada. Porque a Bíblia fala em Apocalipse 14:13, que somente o que nós vamos levar são as obras que nós fazemos para Cristo. Amém? E eu queria falar também outro texto que é 2 Coríntios 5:10. Se você estiver anotando, eu vou já ler, mas você pode ir anotando. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo.
Esse tribunal aqui que a Bíblia está falando aqui em 2 Coríntios 5:10, as pessoas podem pensar, peraí, mas tribunal de Cristo não é para dizer se o cara vai para o céu, para o inferno, alguma coisa do tipo, assim e tal? Depende. Nesse tribunal específico, não. A gente entende pelo estudo bíblico que a gente vai passar por dois tribunais. O primeiro é aquele que será julgado realmente as pessoas que não aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador. E o segundo é para aqueles que aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas eu não estou aqui para te dar julgamento. Eu não estou aqui para te falar uma palavra de peso, para dizer assim, você será julgado, mesmo sendo crente, viu? Não estou falando isso. Porque esse tribunal não é para isso. Esse tribunal não é para julgar você, mas é para julgar as suas obras. Como assim? No fim de tudo, no fim deste mundo, o Senhor tem preparado uma recompensa para aqueles que dedicaram a sua vida a Cristo. E estas obras estão relacionadas a isso. E na Bíblia você vai ver ele falando sobre galardão. Na Bíblia você vai ouvir ele falando sobre recompensa, sobre salário, sobre coroa. Tudo isso está relacionado a isso que você vai receber. A isso que você vai receber pelo seu trabalho em dedicação ao Senhor, né? E por que eu estou falando isso aqui? Porque é algo que eu tenho visto que muitos cristãos estão estão vivendo como se a sua salvação fosse a sua linha de chegada. Mas a nossa salvação não é uma linha de chegada. A nossa salvação é o nosso ponto de partida. É ali que vai começar a nossa nova vida em Cristo. É ali que tudo vai começar de novo. O que passou foi apagado, beleza. Mas vamos começar de novo? E aí, o que é que você fez em toda a sua vida, se você começou de novo ali? O que é que você tem feito? Mas, beleza. Eu fiz muitas coisas, mas, cara, o que a gente vai levar, o que é que vai ficar? Eu vou ler aqui para você. Lá em primeira... Deixa eu ver aqui. Certo. Lá em 1 Coríntios 3:10, na verdade do 10 ao 15, eu vou acabar não lendo, eu vou explicar para você, mas se você quiser ler 1 Coríntios 3, do 10 ao 15, vai falar assim, vai falar que Jesus, ele é o fundamento, e esse fundamento não tem como ser substituído. Por quê? Porque foi o próprio Senhor que edificou. Jesus, ele é a base. Mas o que vai ser construído em cima desse alicerce, aí quem vai decidir é você. Paulo, aqui nesse texto, ele vai dar alguns exemplos. Ele vai perguntar, ele vai dizer assim, você pode construir com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha, feno. Mas você pode construir com tudo isso. Mas a verdade é que no fim, toda a nossa obra vai ser passada pelo fogo. E somente o que for passado pelo fogo e permanecer vai ficar. Deixa eu lhe falar. Palha vai ficar quando passar pelo fogo? Madeira? Feno? Então, o que nós temos edificado para o Senhor aqui durante o nosso tempo aqui na terra? A nossa vida aqui na terra, ela também tem a ver com renúncias. E lá em Marcos 8, 34 ao 37, Jesus vai falar uma coisa que é bem conhecida. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder sua vida, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Pois quem perder a sua vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á.
Que proveito tem um homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Cara, o que significa você carregar a sua cruz? Aí é a grande renúncia. Porque tem gente que vai ler isso aqui e vai dizer assim, vai olhar para uma pessoa e dizer assim, ei, isso aqui é a minha cruz que eu carrego. Tem marido que fala isso, mas aqui eu creio que ninguém está falando isso aqui, não. Amém. Mas tem pessoas que vão dizer assim, isso aqui é a cruz que eu carrego. Porque a pessoa não tem entendimento do que está dizendo aqui. A Bíblia, quando ela fala sobre você carregar a cruz, ele está falando de um tipo de renúncia que é você, quando você carrega a sua cruz, é uma admissão pública de uma pessoa que é condenada à morte. Por isso que Cristo, ele carregou a sua cruz até o local onde ele iria ser crucificado. Porque ele estava admitindo publicamente que ele foi condenado à morte. Então, nós, para sermos um verdadeiro discípulo de Cristo, nós temos que entender que nós temos que renunciar às nossas próprias vontades, nós temos que renunciar ao à nossa carne, ao nosso eu. Às vezes, a gente, muitas vezes, quer tomar a frente do negócio aqui. A gente, uma hora, está dizendo aqui para Cristo assim, Senhor, toma minha vida está no altar, e o Senhor faz o que o Senhor quiser de mim, não sei o quê. Aí, quando chega o momento da sua vida de tomar uma decisão, você não pergunta para o Senhor o que é que Ele quer. Você está tomando de volta o que você tinha falado lá na frente, que era dele. Então, como você vive uma vida? Como é que você vive a sua vida? Você realmente está renunciando àquilo que deve ser renunciado? Ou você está simplesmente entrega e depois toma, entrega e depois toma? Para nós sermos um verdadeiro discípulo de Cristo, nós precisamos carregar a nossa cruz. O carregar a cruz é dizer publicamente que o velho homem morreu. E que agora quem vive é o discípulo do Senhor. É uma nova criatura. É aquele que realmente segue o Senhor. Que serve o Senhor. Algo que nós deveríamos ter como norte na nossa vida seria a disposição de querer viver algo maior. Às vezes tudo isso parece ser muito duro, muito difícil. Por quê? Porque às vezes a gente não está com o entendimento correto. A gente está entendendo somente o que a gente vai perder. A gente está vendo somente o que vai fazer falta na nossa vida. Mas a verdade é que quando você olha pelo olhar da eternidade, você começa a entender que você está ganhando. Você está renunciando um pontinho dentro daquele pedacinho de barbante por algo maior. E quando a gente começa a entender a nossa vida diariamente dessa forma, quando todos os dias a gente começa a entender que realmente nós devemos nós devemos dedicar isso aqui para o Senhor, dedicar mesmo de coração, fazer tudo isso para o Senhor, para que a gente venha desfrutar todo aquele rolo de barbante, toda a nossa eternidade, nosso entendimento começa a mudar, porque nossos olhos não vão estar presos somente nesse pedacinho, mas vão estar olhando o todo. Amém? Certo. E agora, eu quero passar por um momento muito importante, gente. O que eu queria falar para vocês... Perdão, me perdi aqui no... Volto para o início aqui, os bolsos. Certo. Vamos lá. Eu queria falar para vocês o seguinte. Vamos refletir um pouco no que nós temos feito para o Senhor. O que nós temos feito para o Senhor aqui na Terra? Vamos lá. Eu tenho um exemplo que eu li num livro e eu queria compartilhar com vocês,
que é um exemplo de um homem que esse homem, ele abriu os olhos dele e ele teve um entendimento muito legal. Ele disse assim, cara, eu preciso fazer algo para o Senhor. Porque quando eu me encontrar com o Senhor lá na eternidade, o que eu vou entregar para o Senhor? Né? Ele pensou nisso, ele ficou pensando, cara, eu vou fazer algo para o Senhor. E ele disse assim, eu já sei, eu vou fazer um bolo de chocolate. Eu vou fazer um bolo de chocolate para o Senhor, porque não tem ninguém que não gosta de bolo de chocolate. E ele disse assim, poxa, e o que é que aconteceu? Ele simplesmente gastou a vida dele toda escolhendo os melhores ingredientes, as melhores formas de preparo. Ele estudou tudo para fazer o melhor bolo de chocolate que alguém poderia fazer. E, cara, imagina só como esse bolo estava gostoso. E ele, simplesmente, no dia que ele se encontrou com o Senhor, ele pegou esse bolo com o maior orgulho, ele estava levando esse bolo para o Senhor. E ele chega lá, Senhor, ele fala com a boca cheia, assim, Senhor, olha o que eu preparei para o Senhor. Eu gastei toda a minha vida fazendo isso aqui. Eu gastei os melhores ingredientes, eu gastei todo o meu tempo fazendo isso. E aqui eu te entrego. Aí o Senhor olha para ele e diz assim, esse bolo é de chocolate? Aí ele, sim, é de chocolate. Aí ele fala, meu servo, legal. Você pode entrar? Aí você entrega esse bolo pro Gabriel, porque ele gosta de chocolate, eu prefiro de baunilha. Mas você pode entregar pro anjo Gabriel ali, que ele gosta de chocolate, beleza? Mas pode entrar aqui no céu. Cara, imagine a cara de decepção desse cara. Por que eu trouxe essa pequena historinha? O que você tem feito para o Senhor? É o que realmente Deus quer da sua vida? Você está no centro da vontade de Deus? Você está no local que Deus colocou no seu coração? Você está fazendo o que Deus te chamou para fazer? Ou você está fazendo algo que você disse para o Senhor só porque você quer fazer aquilo? Porque você gosta de fazer aquilo? Ou que você acha que ali é mais cômodo? Ou que você acha que ali é mais legal? Você vai ter mais visibilidade? Ou as pessoas vão admirar você pelo que você está fazendo? O que você tem feito para o Senhor? É o que o Senhor propôs no seu coração? Realmente é aquilo que o Senhor chamou você para fazer? Para finalizar, eu queria trazer a história aqui de Abraão, só para a gente fechar. Porque eu não poderia fechar com essa história, né? Vou fechar com uma história boa agora. Cara, Abraão, ele é conhecido como o nosso pai da fé. E não foi à toa. Não foi à toa isso. O cara, imagina só, o Senhor foi lá, chamou ele. O que é que o Senhor disse para ele? O Senhor disse para um cara que já tinha uma idade certa um pouco avançada, e que a mulher dele era estéril. Ele pegou e disse assim, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E lá eu vou fazer a tua descendência ser tão numerosa quanto a areia do mar, quanto as estrelas do céu. Olha para quem ele falou isso, para um cara que já tinha uma certa idade e que a mulher era estéril. E beleza. Só que não foi só isso. O Senhor não disse para onde era para ele ir. O Senhor só disse para ele ir, que ele ainda iria mostrar. E o que foi que Abraão fez? Foi. Mano, esse é um exemplo de fé. O cara não sabia o caminho, ele não sabia para onde ele estava indo, ele não sabia como o Senhor iria fazer, ele não sabia de nada.
Ele só recebeu uma ordem, vai, e ele foi. Pelos olhos da fé, ele já enxergava aquilo que o Senhor falou para ele. E eu vou fazer essa pergunta de novo. O que o Senhor tem falado no seu coração? Você tem deixado as pessoas apagarem aquilo que o Senhor falou no seu coração? Eu acredito que Deus tem nos chamado para fazer algo. Algo que não é, como é que eu posso falar? Não é algo simples, mas é algo que foi colocado para você fazer. Deus podia ter escolhido qualquer pessoa, mas Ele disse assim: eu quero que a Jennifer faça isso. O que o Senhor tem colocado no seu coração? O que o Senhor tem proposto no seu coração? O Senhor, Ele quer agir, mas Ele tem o tempo e a hora certa para agir. E se nós não olharmos com o olhar da eternidade, nós vamos deixar isso passar. Porque vai se apagando, e vai se apagando, e vai se apagando. E vai ter uma hora que a gente simplesmente esqueceu. A gente simplesmente esquece. Deus prometeu, Deus falou, Deus disse como vai ser. E você esqueceu. Eu queria que você ficasse de pé. O meu último exemplo que eu queria trazer para você é de um homem chamado Pedro. Pedro, a gente pode ver lá em Mateus 14, que Pedro, ele estava dentro do barco com os discípulos, esperando Jesus. E as pessoas, eles começam a olhar Jesus vindo de longe, só que eles não sabiam que era Jesus, né? Eles começam a ficar um pouco com medo, cogitaram até ser um fantasma. Mas Jesus pega e grita de lá: não, gente, sou eu. E eles reconhecem a voz do mestre deles. E Pedro pega e diz assim: mestre, se é tu mesmo, manda que eu vá para que eu me encontre com o Senhor aí. Aí eu imagino Jesus olhando assim com aquele orgulho, assim: olha, esse cara está aprendendo. E Jesus olha para ele e diz: vem. Cara, Pedro colocou o pé para fora do barco. E ele olhou, estava firme. E ele colocou outro pé e ele começou a andar em direção a Cristo. Pedro começou a andar sobre as águas. Ele estava olhando para o Senhor e estava andando em direção ao Senhor. Mas chegou o momento da caminhada, no meio do caminho, que Pedro começou a afundar. E o mestre simplesmente vai lá e segura ele, porque senão ele ia afundar. E o mestre segura ele, levanta ele, olha nos olhos dele assim: homem de pouca fé. Mas, cara, Pedro estava com pouca fé. Pedro estava olhando Jesus em pé na frente dele sobre as águas. A fé é algo que você não vê, mas Pedro não precisava de fé. Pedro estava vendo aquilo acontecer. Eu posso dizer para você que eu acredito que Pedro estava com pouca fé naquilo que o Senhor poderia fazer através da vida dele. Pedro chegou na metade do caminho e ele disse assim: eu não acredito que eu estou em pé andando sobre as águas. E ele começou a afundar. E ele começou a afundar, e até o Senhor segurar a mão dele. Pedro estava afundando porque ele deixou de acreditar na palavra do Senhor. Porque quando nós andamos sobre as águas, nós estamos andando sobre a palavra de Cristo. Foi Cristo que deu aquela palavra. Pedro não saiu do barco até Jesus mandar. Ele disse assim, Pedro não disse assim, olhou Jesus e disse assim: eu vou pular do barco e vou me encontrar com Jesus. Não. Ele disse: mestre, manda que eu vá. E assim
o mestre fez: vem. Então ele estava andando sobre a palavra de Cristo. Se Cristo mandou ele ir, então ele tem que ir. Porque não importa a circunstância, está no meio do mar, como é que eu vou andar no mar? Não importa, você está andando sobre a palavra. Você está andando na fé. Você está andando pela fé. Você está andando na palavra de Cristo. Então, se Deus colocou algo no seu coração, se Deus tem falado algo no seu coração, eu queria te convidar a vir aqui na frente, para a gente orar junto. Se você tem um chamado no seu coração, se Deus tem ministrado algo novo no seu coração, ou se mesmo se você ainda não sabe qual é o seu propósito, seu chamado, vem aqui na frente, vamos orar juntos.